pacto que se estabelece nas áreas de tráfico, isso gera para o professor uma perda, porque ele não pode nem manifestar o seu incômodo de estar vivendo num lugar onde há violações de direitos. E as crianças tampouco. Eu citaria aqui um caso recente, que é quando nós tivemos em Brasília, eu acho que se tornou, para todos nós, um motivo de profunda tristeza, que foi o assassinato de um diretor de escola, que tinha sua história de vida foi pautada pelo enfrentamento das violações de direitos de criança e adolescente no espaço da escola e da afirmação dos direitos humanos. Um diretor que, por uma razão, exatamente situação de tráfico de drogas, ele foi assassinado na sua casa. Então, para nós que somos defensores dos direitos humanos, isso foi um motivo de muita tristeza, e pensar que esse espaço da escola, de novo eu digo, que deveria ser libertador, né, de assegurar os direitos, ele se torna violador dos direitos e um espaço de de violência. Então, a mediação do professor, muitas vezes o aluno passa por questionamento de autoridade, e do outro lado, também dos professores, muitas vezes acontece a relutância de valorização da cultura juvenil. Então, o jovem, hoje a gente tem uma política governamental claramente voltada para a afirmação dos direitos dos jovens. Por que isso? Porque muitas vezes a gente considera os jovens não sabem o que querem, os jovens estão no espaço de transição. Então, na promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ali a gente reconhece que há a criança e o adolescente como sujeito de direito, nós não nos apropriamos, como a sociedade brasileira, que eles são os sujeitos de direitos. Então, muitas vezes, na relação também com os professores, isso não é muito bem trabalhado. E nós sempre pensamos as crianças e adolescentes como uma faixa de transição, e não como um sujeito de direito que, naquele momento, ele deve ser respeitado na sua condição de desenvolvimento, de estruturação da sua personalidade, de definição dos seus desejos, das próprias inconsequências da idade. Isso não é muito bem compreendido. Então, às vezes, passa por uma desvalorização dessa cultura juvenil, tanto da criança e do adolescente. E depois tem outros aspectos também que eu vejo assim, que para nós hoje nós incorporamos o termo bullying, mas essa violação psíquica se faz entre os próprios jovens, né, na escola, e a indisciplina. São questões que são importantes. Em Brasília, a gente vive um quadro um tanto diferente, que é a questão das gangues. Então, numa pesquisa chamada Cotidiano na Escola, nas escolas, que analisou a realidade de escolas de Porto Alegre, Salvador, Belém, São Paulo, Rio, DF, fala que as gangues estão presentes no cotidiano de vários estabelecimentos de ensino. Quer dizer, não só um aluno, ele se organiza nos seus grupos, né? E aí é uma forma também deles se sentirem mais seguros estando nos grupos e enfrentar essa instituição ou essa autoridade de uma maneira, entre aspas, organizada. Então, esse foi apontado como um dos 5 principais problemas nas escolas dessas cidades que foram pesquisadas. No DF, essa situação ela se recrudesce. Na pesquisa mostrou claramente que no Distrito Federal, essa situação de estruturação dos jovens, né, que cometem violações de direitos em gangues, ela é muito mais forte do que nas outras cidades. Agora, contrariando uma pesquisa que foi feita, uma coisa que a gente sempre diz, não, mas a questão de violações de direitos acontece mais de noite e no ensino médio. E numa pesquisa que foi feita pela Ana Paula Corte, numa área em São Paulo, ela constatou o seguinte: período noturno no ensino médio tem menos violência registrada. A maior violação de direitos, violências, ocorre nos estudantes do ensino fundamental e de dia. Então, não é de noite, como muitas vezes a gente nós achávamos que era, né? Nesse lugar pesquisado, a gente também não pode dizer que em todos os lugares são assim, mas nesse lugar, nessa área em São Paulo, constatou-se isso. 42% nessa pesquisa foi feita, indicaram a sala de aula como principal palco de agressões. Falta de respeito, ofensa verbal, brincadeira maldosa, bullying, todas as outras formas de violações de direitos. Então, a constatação dessa pesquisadora é que, efetivamente, a escola ela vem perdendo a sua capacidade socializadora. Eu diria que a escola vem perdendo a sua capacidade de ser um espaço de afirmação dos direitos humanos. Então, a preocupação dos professores especialistas, a partir da 5ª série, mostrou claramente nessa pesquisa
que é com conteúdo, né? E eles passam a ter mais dificuldade de estabelecer relação com os estudantes. Então, sai daquela parte do primeiro ciclo do ensino fundamental, da educação infantil, que vai até 6 anos. Agora, todo mundo sabe que o ensino fundamental é de 9. E vai de 6, 7, 8 e 9, que é o primeiro ciclo, é uma relação com o professor só, numa disciplina, você estabelece mais vínculo. Quando salta para o segundo ciclo do ensino fundamental, há uma perda, porque eles começam a lidar com professores, vão vários professores, um para cada disciplina. Então, as próprias crianças elas não estão preparadas para esse novo momento. E os professores também. Eles lidam com as crianças, com os adolescentes, como eles tivessem mais autonomia. E, no fundo, eles ainda estão vivendo uma realidade e uma relação com o professor que era diferente. Então, são mudanças porque passam o espaço da escola, que para nós que vamos pensar nesse projeto, a educação e como os alunos e os professores e professoras lidam com a questão das violências, são fatores que a gente precisa considerar. Não é algo qualquer para um aluno que tem uma professora que está desde o início, junto com ela, chega na quarta, rompe aquilo tudo, inicia uma relação que não foi feito um trabalho e um preparo para isso. A tarefa de educar, complexa e desafiadora, torna-se incompatível com as condições de trabalho. Então, os professores vêm com todo um conjunto de conhecimentos para poder repassar para os seus alunos e encontram essas crianças, esses adolescentes, sem essa capacidade, né, de lidar com esse novo momento. Bom, de uma outra pesquisa que foi feita, eu vou falar rapidamente disso, que eu quero depois entrar, se tiver uns 5 minutinhos mais, para eu falar um pouco também do que tem sido feito, até para pensar tudo isso no espaço da escola, né? Então, numa pesquisa que foi feita, Violência nas Escolas, pela Sônia Köhler, da Unisal, ela diz o seguinte: o clima de tensão, o conflito se agrava a partir de abordagem que é abuso das relações assimétricas de poder e humilhações. Estudantes conferem grande importância ao papel do professor na melhoria desse clima do ambiente escolar. Então, muitos alunos ainda, mesmo sabendo que naquele conjunto de alunos, há alunos que violam os direitos dos professores e que têm seus direitos violados na sala de aula, eles ainda imputam ao professor um papel de centralidade no enfrentamento das violações de direitos. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, recupera dá essa dimensão do papel do professor, o papel que a gente sempre imaginou, o professor daquele que tem uma função na vida desses alunos e cumpre um papel social que é fundamental na estruturação da personalidade, na mudança de atitudes, na sua forma de perceber o mundo, de enfrentar as dificuldades que os alunos passam a maior parte do tempo com os professores. Do outro lado, né, tem uma ideologia fatalista que insiste em convencer que os professores de educação não podem fazer nada contra a realidade que está vivendo. Então, eu acho que essas são perspectivas que, muitas vezes, nesse trabalho, eu creio que vai ser feito com o Conselho Federal de Psicologia, com a ABEP,